Já que a gente tá falando de uma situação difícil, o Rubão, meu amigo velho Vamp, ele foi demitido na quinta-feira do cargo de diretor de futebol do Corinthians e falou pela primeira vez sobre o racha com o presidente Augusto Melo e os desentendimentos que o tiraram do clube. Em entrevista ao programa Mesa Redonda, onde o nosso Flávio Prado já brilhou muito, né, Flávio Prado, na TV Gazeta, ele falou que os problemas com o mandatário corintiano começaram a partir de desconfianças sobre o contrato com a empresa VaideBet, patrocinadora master do clube. Olha aí. De acordo com o ex-diretor de futebol, Augusto Melo havia lhe dito que tinha fechado acordo com a VaideBet, sem intermediários. No entanto, quando teve acesso ao contrato, Rubão se surpreendeu com a presença da rede social Media Design LTDA, que embolsou 25 milhões e 200 mil reais, algo que representa 7% do montante líquido do vínculo que foi assinado. Olha aí, vamos abrir aspas aí pro Rubão, porque é uma denúncia forte, tá? Ele diz o seguinte: 27 de dezembro de 2023, eu fiz um churrasco na minha casa, em Peruíbe. O Augusto chegou por volta de 4h30, 5 da tarde. Era um almoço. Ele falou: desculpa, eu estava em uma reunião fechando uns negócios. Depois eu te falo. E começou a conversar comigo. Nisso toca o telefone dele. Era o cara dando um ok na proposta. Aí ele falou: fechei o maior patrocínio da história do futebol brasileiro sem intermediário. Falei: parabéns, começamos bem. Fiquei feliz. Estávamos tomando uma cerveja e batendo um papo na frente de várias pessoas. Aí beleza, passou. Quando veio o contrato para ser feito, tinha um intermediário. Eu fui perguntar: você falou que não tinha intermediário. Quem é esse cara? Quem é essa empresa? Ele falou: tá desconfiado? Eu falei: não tô desconfiado de você, nunca. Se eu tô perguntando, é porque eu quero saber. E aí ele ficou assim, tal, não gostou muito da indagação. Eu olhei pra ele e falei: só tô te perguntando porque estamos aí numa jornada. E você me falou na minha casa que era sem intermediário. E agora apareceu uma empresa. Você tá sabendo disso? Até onde você sabe disso? E aí? Daí pra frente, olha aí, o Flávio Prado, é uma situação, é uma denúncia forte, hein? Olha, quando essa empresa apareceu, havia também a informação de que ela pagaria a multa da empresa anterior, que também não aconteceu, não se confirmou. Claro que a gente não sabia da história de intermediário, não dá para saber, né? São coisas internas, é a versão do Rubão, não sei o que o Augusto vai falar a respeito, se ele vai falar a respeito, mas parece que a coisa começa com envolvimento de dinheiro. Aí é complicado, né? Quando entra nesse aspecto aí, a gente precisa tomar cuidado com o que fala, com o que ouve, porque nós estamos ouvindo um lado, a briga começou porque houve desconfiança ou questionamento com relação a dinheiro. E eu lembro bem, quando foi feita a declaração, o Augusto Melo disse que a empresa, essa nova empresa, que é brasileira, né? É a única bet brasileira que tem no futebol. Que eles iriam pagar a multa da anterior. E depois não se confirmou isso. Do valor que o Augusto conseguiu, foi feito um desconto para pagar a multa da empresa anterior. Agora, é muito difícil a gente entrar nisso porque ouvimos só um lado, né? Mas quando começa a falar em termos de dinheiro, realmente sempre é preocupante. É sempre uma coisa que, ainda mais que o Corinthians não está nadando em dinheiro, muito pelo contrário. Bruno. É uma situação que a gente tem que ouvir o Augusto Melo também, ele deve se pronunciar rapidamente, mas a situação política ela vai ficando complicada, que há uma oposição, que é o grupo que estava anteriormente no poder. Desculpe, Bruno, e o Rubão tem muitos conselheiros com ele. Então, é isso. Já vai quebrar aquele grupo que se uniu para derrubar o grupo anterior. É isso, né? E a situação ela tem um racha, né? O Rubão ele ocupou o principal cargo de um time de futebol, fora o presidente, que é o diretor de futebol. Ele foi escolhido pelo presidente para ocupar o principal cargo. Então ele tinha uma força política e foi relevante ali na política interna do clube para vencer a eleição. Então o Augusto ele pode perder um apoio político e isso pode começar a virar uma coisa perigosa. Né, Vamp? A política no Corinthians é forte. Se ele não tiver aliados de força, ele pode se lascar, né? Eu tô louco para ver a entrevista do Augusto.
Tem que, né? O Rubão foi lá ontem, na Gazeta falou, vamos ver agora. O cara tem que se pronunciar o mais rápido possível, né, Flávio? Claro. Ele já tem que dar logo entrevista hoje, já. Que isso saiu em tudo que foi lugar ontem à noite. Tava vendo o programa. A gente tem aí uma situação complicada no Corinthians. Falando em dinheiro, né? É uma denúncia forte, tá falando de 25 Dinheiro milhões de diretor reais. de futebol, hein? Não é brincadeira, é uma coisa séria. 20. Você não tinha uma intermediária, agora tem. É complicado. Agora, cadê o Coronado, gente? Que tanta gente falou, tá chegando um meia, ganha mais de 1 milhão. O cara fica mais machucado do que joga. Quem comprou e por que comprou e o que sabia a respeito. É isso, eu acho que é como o Flamengo. O Flamengo contrata jogador adoidado, o Alan. O Alan tava lesionado. Pro Atlético vender pro Flamengo, meu amigo, é porque o cara não tava 100%. E aí o Corinthians agora com o Coronado também. Eu acho que milhões de dólares no Pedro Raul. O Coronado não pode ser Ontem questionado. não tava o Yuri e não jogou o Pedro Raul. Coronado não pode ser questionado. De jeito nenhum. Coronado tava... É claro que não. Por que ele não aceitaria um convite para ganhar uma baita grana e voltar para o Brasil? Você estava lá no mundo árabe faz tempo. Qual o motivo dele não aceitar? Acho que ele tem que aceitar. Tem que saber por quê, principalmente por que comprou, em que condições comprou e quem foi o responsável. Sempre tem algumas coisas. Pô, mas por que fez um contrato tão grande? Será que alguém tinha interesse? Mas tudo isso tem que ser pensado. O Coronado, ele recebeu... Cara, claro que ele vai. Ué, o cara vai falar, não quero ganhar esse dinheiro todo. Não, imagina, não. O Wesley, o problema do Wesley aí é estar num time muito ruim e depois, daqui a pouco, vai ter uma hora que ele vai ter dificuldade de resolver e vão cobrá-lo. É sempre a mesma história. Cobraram o Cássio, porque o Cássio tá tão grande que começaram a cobrar. O Vampeta tem razão, em vez de cobrar o ruim, cobra o bom. E tem que cobrar quem trouxe o ruim pro time. É sempre isso. Então, daqui a pouco vai começar a sobrar pro garoto. Seria muito bom para ele se aparecesse uma proposta agora no meio do ano para ele já tirar o time, né? Cuidar da vida dele, evoluir profissionalmente e sair fora, que aí, desse mato aí, não sai com ele, não. Então é bom ele sair rapidinho. Só uma coisinha do Coronado aí, também não é culpa dele. Não é culpa dele, mas, assim, o que se justifica, assim, dar os times que ele jogou na carreira, o que justifica um clube grande como o Corinthians chegar e pagar uma grana alta todo mês e a culpa não é do cara. O cara tá... Tá certo. Claro. Milton Keynes Dons, da Inglaterra, que é de divisão inferior, Grasshopper da Suíça, Bamburi United da Inglaterra, Floriana de Malta, Trapani da Itália, Palermo da Itália, Al Sharjah dos Emirados Árabes e Al Ittihad da Arábia Saudita. Os únicos que eu conheço é Al Ittihad da Arábia Saudita, Palermo, eu acho que só. Então... E o que se justifica você pagar? E aí o salário foi o diretor financeiro que falou, e com luvas e tudo, cerca de 2 milhões de reais por mês para um jogador de 31 anos que jogou nesses clubes. E, repito, não é culpa dele. Ele recebeu a proposta, veio aqui e tá tentando fazer o trabalho dele, mas tem que ser cobrado, assim, direção de futebol do Corinthians. Pô, por que vocês pagam por tanto por um jogador que tem que no currículo tem esses clubes? Pode até não ser um mau jogador, mas não, ele foi contratado como uma estrela e é culpa de quem contratou.